Stupefaça é um jogo competitivo com equipes de 4 a 8 jogadores, com mecânicas de gerenciamento de mão e tomates, lançado pela Galápagos Jogos. Então, vamos às regras. Para começar o setup, coloque a carta de favorito no centro da mesa, assim como o baralho de recompensas, os tokens de atrasado e as cartas de atrasado e mestre das poções ao alcance de todos os jogadores. Em seguida, pegue a carta de preparação com a quantidade de jogadores atuais para saber a distribuição das casas dessa partida. E por fim, cada jogador recebe uma varinha, o seu escudo de casa, 5 cartas de errou e 3 cartas de estupefaça. Em partidas com 5 ou 7 jogadores entram a função dos gêmeos. Os gêmeos são representados por aqueles dois bonequinhos que tem do lado das cartas de 5 e 7. Aqueles dois jogadores vão estar no mesmo time, só que eles vão estar colaborando juntos. Cada um deles vai ter uma cartinha de estupefaça a menos e uma carta de erro a mais no setup, além deles começarem com uma ficha de atrasado já de início. Nesse caso aqui, esses dois jogadores e esses dois jogadores seriam gêmeos e começariam com essa situação especial. E para finalizar, pegue a caixa do jogo e coloque o tabuleiro central, realizando as caixas de pontuação de cada uma das casas. E então, o jogador que foi melhor na escola recebe a ficha de favorito e todo mundo está pronto para começar. Feito o setup, os jogadores podem começar a jogar. Harry Potter Estupefaça se passa em 8 rodadas, cada rodada é composta de 7 fases que são determinadas pelo jogador que tem a ficha de favorito. Depois das 7 rodadas, a casa que conseguir a maior quantidade de pontos é declarada vencedora. Então, vamos ver cada uma das etapas dessas fases. Primeiro, revele as recompensas. 8 mais a carta de favorito. Aqui a gente vai comprar 8 cartas, vamos basicamente cercar a carta de favorito aqui em todos os lados. Segunda fase, preparar o seu feitiço. Nessa fase, cada jogador vai escolher secretamente qual carta vai querer carregar na sua varinha. Seja ela um estupefaça ou então um errou. Vai lembrar que o estupefaça é como tu realmente quer dar dano em alguém, enquanto o errou é mais como se fosse tipo um blefe. Então cada jogador vai escolher uma das suas cartas e vai colocar, fechá-la secretamente na frente do estandarte da sua casa. A terceira fase é o favorito vai anunciar: bruxas e bruxas, preparem suas varinhas. 1, 2 e 3. Então todo mundo vai apontar para um oponente. Nessa fase, cada jogador vai escolher quem que vai ser o seu alvo durante essa rodada. Isso pode ser uma escolha pessoal, ou então pode ser uma discussão entre equipe, por exemplo, vamos tentar mirar em fulano e etc. Nessa fase, cada jogador vai ficar com a sua varinha para cima, e quando o favorito contar até 3, cada um vai apontar para o torso da outra pessoa. Essa pessoa é o seu alvo. Logo em seguida a gente vai para a fase 4. O favorito anuncia 1, 2, 3, lance o seu feitiço. Bem, na fase 4 é a fase de decisão, onde tu vai olhar quem está apontando para quem, principalmente quantas pessoas estão apontando para ti, e tu vai escolher se tu vai lançar o teu feitiço ou se tu vai sair da rodada lançando um protego em si mesmo. Caso ele escolha usar o protego, ele vai simplesmente derrubar a sua flâmula da casa, baixar a sua varinha e vai descartar a sua carta da rodada, virá-la para baixo sem ninguém ver ela. Agora a gente vai para a fase 5, aplique os efeitos do seu feitiço. Agora, caso o jogador permaneça apontando a varinha para outro jogador, ele vai simplesmente verificar como é que está o alvo dele. Caso o alvo tenha lançado o protego e baixado o seu estandarte e a sua varinha, o jogador simplesmente vai pegar a sua carta e vai descartá-la fechada. Afinal, ele nem vai precisar lançar o feitiço porque o jogador está fora da rodada. Agora, se o jogador permanecer na rodada, ele vai revelar a sua carta e vai fazer o que está escrito nela. Caso seja um feitiço de erro, simplesmente nada aconteceu, aquele feitiço foi somente um blefe. Agora, caso o feitiço seja um estupefaça, aquela pessoa vai ganhar uma ficha de atrasado e vai derrubar o seu estandarte. Vai lembrar que dependendo do número de vezes que a pessoa for atingida pelo estupefaça, ele vai ganhar uma ficha de atrasado por vez que ele for atingido. Então, recapitulando, os jogadores que saíram usando o protego ou que acabaram lançando o seu feitiço de um jogador que saiu da rodada, simplesmente descarta sua carta virada para baixo. Agora, caso o jogador que seja teu alvo
esteja ainda na partida, tu descarta ela virada para cima, revelando para todo mundo a carta que tu utilizou. E agora a gente vai para a fase 6, divida as recompensas. Nessa fase de dividir as recompensas, todos os jogadores que ainda estão com seu estandarte de pé vão começar a pegar as recompensas, começando pelo jogador que tem a ficha de favorito. Caso o jogador que tem a ficha de favorito tenha saído pelo protego ou tenha recebido um estupefaça e a sua ficha tenha caído, começa pelo jogador à esquerda dele. Então, começando pelo jogador da vez, ele vai escolher uma das 9 cartas disponíveis no centro da mesa e vai pegar para ele. Existem 4 tipos de carta que podem estar disponíveis no centro da mesa. As cartas de pontuação, que tem essa lua aqui, elas são divididas entre 10, 20 e 40 pontos. As cartas de poção, que são essas verdinhas. As cartas de favor do professor. E as cartas especiais de vira-tempo, aulas particulares e a carta de torne-se o favorito, que está sempre no centro da mesa. Depois que o jogador da vez tiver pegado uma das cartas, a gente passa para o próximo jogador que ainda está com o seu estandarte de casa virado para cima. Caso tenha menos jogador que o número de cartas, os jogadores vão se revezando até que todas as cartas do centro da mesa tenham se esgotado. Inclusive, caso só um jogador ainda esteja de pé, ele vai obviamente pegar todas as cartas do centro da mesa. Não tem problema nenhum um jogador acabar com mais cartas dos outros, é simplesmente o jogo. Depois que as cartas de recompensa estiverem todas sido pegas, os jogadores vão resolver elas. As cartas que têm a pontuação, elas vão direto para a caixa serem colocadas na sua casa respectiva, avisando para todo mundo que aquela casa fez aquela pontuação. Nesse caso aqui, 20 pontos para a Grifinória. Em seguida, as cartas de aulas particulares e vira-tempo são resolvidas. Nesse caso aqui, as aulas particulares, o jogador vai descartar um erro da sua mão e pegar uma carta estupefaça que esteja no descarte. Ou então a carta de vira-tempo, que vai permitir que o jogador descarte uma carta de atrasado da sua frente. E por último, a gente tem a carta do torne-se um favorito, que o jogador que ficou com ela vai pegar a ficha de favorito, vai colocar na sua frente e a partir de agora ele é o favorito. A carta de favorito volta para o centro da mesa, as cartas de aula particular e vira-tempo vão direto para o descarte. As cartas de favor ficam posicionadas junto do jogador para a contagem final no final do jogo. Então agora a gente vai para a parte 7, final da rodada. Os jogadores vão levantar o seu estandarte, guardar suas cartas de poção e cartas de favor que receberam na rodada, relembrar que eles vão ter que descartar e realizar as cartas de aula particular e vira-tempo, e colocar as pontuações, como eu já disse, dentro da caixa do jogo, avisando para todo mundo a pontuação que aquela casa fez durante essa rodada. As fichas de atrasado também ficam guardadas junto com o jogador. Feito isso, os jogadores podem começar a próxima rodada, começando obviamente pelo jogador que tem a ficha de favorito, cantando cada uma das 7 fases e realizando elas de novo. E assim vai indo em sentido horário até que todas as fases tenham sido concluídas. No final da oitava fase, quando todos os jogadores tiverem jogado todas as suas cartas de feitiço, ou então, coincidentemente, quando todo o baralho de recompensas estiver terminado, a gente vai acabar o jogo e vai contar a pontuação final. Primeiro, a gente vai ver o jogador que tem a maioria das cartas de poção bem sucedida. Esse jogador vai ganhar a carta bônus de Mestre das Poções, que vale 100 pontos, e vai colocar na sua caixa para mostrar que a sua casa tem agora aquela pontuação. Em caso de empate entre 2 ou mais jogadores em quem tem o maior número de poções, simplesmente ninguém vai ganhar aquela carta. Em seguida, cada jogador vai contar quantos tokens de atrasado tem, e o jogador ou os jogadores que têm a maior quantidade de tokens de atrasado vão ganhar para sua casa uma ficha de menos 100 pontos, que também vai ser colocada de pontuação para sua casa. Então, cada jogador sozinho vai contar quantas cartas de favor de professor ele tem e vai comparar com a tabelinha que tem na lateral da caixa de pontuação das casas. Essa pontuação vai ser adicionada além da pontuação de cada uma das casas para cada jogador. Então, cada jogador vai ver na tabelinha e vai comparar com quantas cartas 3. Nesse caso eu teria 3 cartas me dá 60 pontos adicionais. Então, para finalizar, os jogadores vão pegar sua soma de pontos de favor e somar com a soma de pontos que a sua casa fez durante toda a partida. A casa que permanecer com a maior quantidade de pontos é declarada a vencedora e todos os componentes que pertencerem àquela casa são declarados os vencedores. Em caso de mais uma casa empatar em primeiro lugar, todas as casas que empatarem são declaradas vencedoras.
Então, essas aqui eram as regras do Harry Potter Estupefaça. Espero que vocês tenham entendido tudo. Caso qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. E se vocês quiserem testar tanto Harry Potter quanto uma grande variedade de jogos e forem de Porto Alegre região, passe aqui na X, link na descrição do vídeo. É isso pelo vídeo de hoje, até a próxima!